teatral Povo do Cafundó, ele existe desde 1999. Eu juntei com um amigo meu, Sandro Rabelo, a gente tinha feito um curso de teatro de experimental e a gente quis depois continuar trabalhando, porque o curso normalmente você faz o curso e para. A gente queria dar continuidade ao trabalho de teatro. Então a gente juntou e convidamos mais 2 amigos, na época, Frederico Justa e o Fernando Nunes, e montamos o grupo de teatro para montar um espetáculo, não tinha nome ainda. E aí nós montamos um espetáculo baseado em Shakespeare, que foi Viajando na Megera, e fomos para se apresentar no Rio. E a partir dali a gente não parou mais os trabalhos, desde 99. A gente estreou esse espetáculo que é baseado numa obra de Shakespeare e a gente fez uma pré-estreia em Petrópolis, porque a estreia mesmo foi no Rio, no Teatro Posto 6, em Copacabana. E a casa cheia, assim, a gente conseguiu, foi no Afonso Arinos, a gente conseguiu botar 200 pessoas dentro do teatro e era um besterol e as pessoas saíram de lá, assim, bastante, até com dor, de tanto que riram, porque era uma peça bem engraçada. E a gente não tinha muita noção ainda de teatro. A gente amava teatro, mas fazia. E aí alguns amigos de teatro também foram assistir e tal, e depois vieram conversar com a gente, falando que a gente precisava estudar umas técnicas, essa coisa toda. Mas a gente achou que funcionou tanto naquele dia que a gente não mexeu em nada. A gente deixou do jeito que estava, sem técnica nenhuma, sem cenário, sem um cenário improvisado, mas a gente se sentiu realizado numa função, que era a proposta que a gente tinha naquele dia, de fazer as pessoas rirem, de divertir as pessoas. E aí a gente não parou, a gente achou que estava no caminho certo. Aí a gente montou o grupo com a ideia de apresentar no Rio. E então o Sandro, que na época fazia produção também, ele foi ao Rio pedir apoio. E a gente chegou num apoiador e ficou lá esperando para poder conversar com a pessoa responsável. E aí a gente escutou a secretária dele falando para ele assim, tem um pessoal aí do teatro que veio conversar com você sobre um apoio para teatro. Aí ele falou assim, pô, mas quem é? O pessoal, gente, esse pessoal vem lá do Cafundó para fazer teatro no Rio, já vou atender. Aí quando ele entrou e falou, boa tarde, qual é seu nome? Ele, Sandra. Ele, qual é o nome do grupo? Ele, Grupo Teatral Povo do Cafundó. Aí a gente saiu de lá sem o apoio, mas saímos de lá com o grupo batizado. Eu comecei com teatro com 22 anos de idade, estudei no Rio, em cursos com resultado de montagem. Eu comecei a fazer teatro num grupo bastante amador, chamado Gruta. Posteriormente eu fui para um grupo chamado Engenho, que era um grupo do Rio de Janeiro. Aí trabalhei com esse grupo há alguns anos, fizemos algumas temporadas no Rio de Janeiro. Depois eu voltei a dirigir meu primeiro trabalho com esse mesmo grupo Gruta. E daí fui embora. Isso foi talvez 1978, 77, por aí. Então você pode ver, tem uma história longa de teatro. A vida é bela e pode a sorte lhe sorrir. Basta ter o peito aberto e ter olhos para ver. Que a vida é bela e pode a sorte lhe sorrir. Basta ter o peito aberto e ter... Eu conheci o Povo do Cafundó através da Simone Gonçalves. Na verdade eu a conheci e ela me fez o convite para estar participando da companhia, onde eu tive o privilégio de conhecer todos agora que fazem parte da companhia O Povo do Cafundó. Eu conheci o Povo do Cafundó, eu acho que desde o começo mesmo, né? Quando eles fundaram o grupo, se eu não me engano, participaram de uma amostra em que eu também estava participando e eu conheci as pessoas. Ainda até então não conhecia essas pessoas. Primeiro eu conheci a Simone. Conheci a Simone lá por 2007, mais ou menos, numa oficina de teatro que estava acontecendo na cidade. E só assim, encontrava com ela, né, pelas apresentações de teatro e tal.
E em 2010 eu fui convidada para fazer a produção de uma outra companhia de teatro que ela já fazia parte. E aí a gente fez alguns trabalhos dentro dessa companhia e passou um tempo, ela me perguntou se eu gostaria de produzir também os trabalhos da companhia dela. Né? Então, a primeira produção que eu fiz era um espetáculo que já estava pronto, que foi o Se Essa Rua Fosse Minha. Né? E a partir daí a gente montou alguns outros espetáculos e não parou mais. Vá! Tá fazendo o quê? Eu tô ouvindo essa música linda que o vento trajado vai. A Simone me lembrou aqui, foi um amigo que na época fazia teatro, dava aula de teatro e ia ter uma peça chamada Macarrão com Linguiça e Pimentão. Isso. Né? Que é tirado de uma música da Rita Lee, né? E aí foi eu que conheci Simone, conheci o Sandro Rabelo, conheci alguns amigos e um belo dia eu fui convidado a fazer um trabalho dentro do Cafundó como parte sonoplasta, né? Que era o Tatu do Acabado Entre Nós, que era nesse mesmo teatro onde eles haviam feito a Megera, Viajando na Megera, que era o Tatu do Acabado Entre Nós. Aí foi aí que eu conheci, depois teve um outro espetáculo que aí comecei a atuar mesmo. Eu estava bem no início da carreira e o Fred Justo tinha falado com o Sandro Rabelo e precisava de alguém para interferir no meio dos espetáculos. Foi assim que comecei a minha história dentro do grupo. Toda vez que a Simone me convida é sempre um prazer. Estou no terceiro trabalho, agora veio Navalha, né? E agora Ciranda dos Pássaros, que é um presente. Eu faço um vilão, na verdade. Ele aprisiona tudo, né? Mas é uma temática muito bacana esse texto, que fala da liberdade, fala das escolhas que nós temos que tomar, né? A gente precisa tomar um rumo. A mensagem do espetáculo é muito bonita. Eu sou músico, né? E por acaso eu comecei a fazer teatro e não parei mais. Teatro é uma coisa mágica. Depois que você se envolve com o teatro, é muito difícil você largar isso de mão. Já fiz muitas direções musicais, já ganhei alguns prêmios por direção musical, participei de muitos festivais pelo Brasil afora. O teatro e a música me proporcionaram conhecer metade do Brasil, viajando com esses grupos. Eu trabalhei com um grupo de Goiás que fazia um teatro de resistência, teatro de rua. A gente viajava pelas cidades e íamos entrando pelo Brasil afora, ia de cidade em cidade. Isso na época da ditadura militar, né? Da censura braba, que a gente tinha que ter uma resistência contra isso. Enfim. E posteriormente eu deixei de lado um pouco o teatro, porque eu também sou professor. Comecei me aprofundar mais nessa questão da educação, mas sempre ligado à arte. A gente fazia teatro adulto, só queríamos montar espetáculos que fossem adulto, para o público adulto. E aí a gente e também textos do Sandro, que era o responsável junto comigo pela companhia. Então a gente ainda chegou a montar 4 textos dele antes de partir, 4 textos autorais antes de partir para autores nacionais, outros autores. Então assim, voltado mesmo para o público adulto de início. O grupo tem uma linha bem bacana de infantil e desses infantis de trabalhar com cultura popular, o que nos dá um leque muito grande, né? E fazer a produção disso é bem interessante, né? A Simone traz as ideias, traz os autores, a gente analisa, vê o que pode ser feito e as coisas vão acontecendo, né? Sempre dentro das possibilidades da companhia, né? Sem patrocínio, sem apoio, mas a gente vai trabalhando e vai fazendo acontecer.
gente escolhe o texto e aí depois a gente também tem, como todo mundo aqui tem uma função, a gente, de início, assim, essa função de preparação de corpo a gente meio que dividia. Eu um pouquinho, a gente faz a leitura de mesa, bastante leitura de mesa, lê bastante o texto, até a propriedade dele, e depois parte para a parte física, para o palco. E aí essa função meio que às vezes fica um pouco comigo e também com o Fábio. E que nós somos também, a gente dá aula de teatro para adulto, para outros atores, para adolescentes, então a gente meio que também acumula essa função, né, de fazer um estudo de personagem. Fábio muito melhor do que eu nesse sentido, de fazer você preparar o teu corpo para ir para a cena. Mas o trabalho começa mesmo com a leitura do texto, a gente lê bastante o texto até a gente ficar exausto de tudo que a gente pode achar dentro dele. Depois disso lido, a gente parte para decorar e aí vem para o palco. Primeiro um exercício para montar, para cada um achar o seu personagem e depois ver se juntar isso tudo, montar esse trabalho todo. Basicamente aquele lance, né? É tudo um processo, né? Aí vem a parte da direção para compor, né? Eu normalmente trabalho muito em casa, né? Como um músico estuda um instrumento, né? Eu acho que é essa consciência que o ator tem que ter, né? De você ter um trabalho e você ver que na televisão já é tudo pronto, né? O cara já te dá a ação dramática. Eu quero que você coce o nariz e dê uma piscada, entendeu? Aí você já sabe qual é a ação que você vai tomar. Mas às vezes no teatro não. No teatro eu preciso descobrir como funciona, se eu preciso fazer esse movimento e esse movimento. Se vai caber mesmo para aquilo. É tudo um processo, né? Então é o texto, a direção, a composição das coisas e nunca está pronto, né? A gente sempre acha alguma coisa, né, Simone? Então assim, é sempre um processo, ainda mais quando é uma coisa orgânica. A gente está apresentando ao vivo para público, a gente ouve a respiração e às vezes a gente vê a plateia, então tudo isso é uma troca também, né? E às vezes acontece coisas novas no dia mesmo, na hora, né? Aí acaba virando depois uma marca contínua para o trabalho. A gente acaba frequentando muito festival literários, né, feiras de livro e tal, e acaba conhecendo muita gente. E tem muita gente bacana escrevendo, principalmente para criança, aqui pelo estado do Rio. Então, depois de fazer esse garimpo de texto, a gente senta, vê o que é, entra em contato com o autor e a partir daí a gente já começa a imaginar o espetáculo pronto, né? E aí tem todo um processo de ensaio e paralelo ao ensaio a gente vai fazendo a produção de cenário, figurino, de captação de recurso para colocar no palco, né? E assim, a gente não tem pessoas que façam determinados serviços. Todo mundo está ali para tudo. Então, o Fábio Branco, que faz a iluminação, também está atuando, né? Eu e Simone, a gente pega a produção junto e se precisar, vai para o Rio para comprar figurino, para comprar tecido. Então, a gente meio que se divide nas funções para colocar o espetáculo em cena. As mais recentes são A Rosa que Gira a Roda, da Flávia Savari, uma autora que mora em Teresópolis e, como eu disse, a gente conheceu numa feira de livros e foi assim, amor à primeira vista. A gente tem A Ciranda dos Pássaros, que é do Fábio Torres. É um autor que a gente já tinha montado um outro espetáculo e também ficou apaixonado, foi o Ciranda das Flores. Ele é de São Paulo. Essas duas, né? A Ciranda dos Pássaros foi indicada ao Prêmio Maestro Guerra Peixe esse ano. No repertório, porque a companhia é uma companhia de repertório, a gente ainda tem, né, A Ciranda das Flores, Se Essa Rua Fosse Minha, que é o que a gente trabalha, né? E também Sebastiana e Severina, que essa a gente deu uma pausa nela para a gente ver como é que vai ficar, porque às vezes também não dá para a gente montar tudo que a gente quer, né? A gente às vezes tem que focar um pouquinho, né, em determinados espetáculos, né?
Mas de 2012 até agora, que é o tempo que eu estou na companhia, também já teve um espetáculo que se chama Tudo é Ciência, que foi uma encomenda do Sesc Três Rios para a gente. O Sesc me ligou perguntando se seria bacana a gente fazer. Eu passei a bola para a Simone e a gente fez uma super temporada nas escolas com Tudo é Ciências e inclusive para a Semana de Ciência e Tecnologia de Três Rios. Mas é isso, a gente vai fazendo. Eu conheci um texto na televisão, eu assisti um grupo de teatro apresentando uma peça que se chamava Ciranda das Flores. Eu entrei em contato com o autor porque eu achei o texto era lindo e como a peça era antiga, eu estava vendo qual era a possibilidade da gente remontar esse texto aqui em Petrópolis. Então ele me disse que se fosse só em Petrópolis, o primeiro, Ciranda das Flores, poderia ser, mas que a gente não poderia viajar com ela porque era um espetáculo que era repertório do grupo dele em São Paulo. E aí, então, depois ele falou, mas eu tenho um outro espetáculo, que é o Ciranda dos Pássaros, que eu posso ceder para a sua companhia. Só vocês vão montar, só vocês é que vão fazer, e eu libero para vocês fazerem em qualquer lugar, sair do estado do Rio. E aí ele meio que mandou o texto para a gente dar uma olhada. E quando eu li o texto, eu falei, nossa, eu estou apaixonadíssima pelo texto. E eu achei assim, liguei para ele, a gente acabou virando amigos, nós somos grandes amigos, amigos virtuais, mas somos grandes amigos. E eu fiquei apaixonada pela temática dele, pela simplicidade como ele escreve. E aí liguei para as pessoas e falei, Fábio, monta comigo, é lindo, você vai amar. E não deu outra, a gente começou a ler o texto e ficamos apaixonados. Mas ele chegou assim, através vendo um espetáculo de teatro na televisão, por causa da rede social eu consegui o contato com o autor e aí ficamos amigos e ele deu esse texto pra gente como de presente, foi um presente pro Cafundó. E ficou tão bonito também nosso amigo Lúdio Oliveira ali, que é o diretor do espetáculo, né? Também trouxe uma música tão singela e tão gostosa, né? Que compõe a liberdade dentro do espetáculo, né, de Ciranda dos Pássaros. Acho que toda a composição, né, pena que o Caio hoje não pôde estar, mas toda a composição do espetáculo ela é muito singela. Ela tem um lado simples que ela resgata coisas que as pessoas às vezes esquecem, né? Tipo, o respirar, né? Tipo, às vezes no dia a dia a gente se aprisiona em tanta coisa que a gente não percebe. E esse espetáculo ela tem uma mensagem muito bonita, né? Tanto para criança como para adulto. Acho que eu não consigo classificá-la como uma coisa só. Eu classifico ela para todas as idades, né? Porque ela fala de liberdade. O senhor falou que ele vai pro céu? Com a gente é diferente, né? Para ficar bom, para ir pro céu, o passarinho tem que ficar bom e as pessoas doentes, né? Tá. Deixa eu ver. É uma menina, né, que mora no alto de uma montanha com o padrasto, que é o João de Barro, que tem uma mania, ele aprisiona tudo que ele acha bonito. Ele quer para ele, é dele. Então ele aprisiona pássaros, ele acumula coisas e ele aprisiona a menina. Ele não quer que a menina veja o mundo, ele não quer dividir as coisas dele com o mundo. Então ele deixa ela no alto da montanha e cria um monte de histórias de que se ela descesse da montanha, é um vale cheio de monstros, cheio de bichos, monstros que ele inventa, mula sem cabeça de chifre, saci de 15 pernas e mochoquaçá, que é um monstro de 3 metros. E ela fica apavorada, porque ela cresceu ali ouvindo essas histórias. E até que um dia o vento traz para cima da montanha um músico, um poeta, um artista da cidade. E aí as mentiras dele começam a cair por terra, né? Se era só eles dois, que eram seres humanos, que vinham em cima, que o resto do mundo tinha acabado, como é que aquela pessoa foi ventada para lá? E aí ela começa a questionar isso, e ela começa a entender que ela teve a liberdade dela foi retirada, né, por esse padrasto egoísta que só pensava nele. E aí se dá um enlace, porque ela quer voar, ela quer sair com um artista, que é bem legal também essa coisa do artista que chega para libertar, porque o artista, eu acho que ele tem essa missão, né, de trazer a liberdade. Ele é livre, né, ele tem a alma livre, ele tem o coração livre, e aí ela quer ir embora com ele, ela quer virar uma artista. E aí é o que acontece, ela acaba dizendo um não para ele, um não para as mentiras dele, se apaixona pelo artista e sai pelo mundo com ele contando histórias. Poder voar
pra além do horizonte, poder voar pra além do horizonte. O trabalho mais recente que eu acompanhei o povo do Cafundó é a Rosa que Gira a Roda. Então, assim, a oportunidade que eu estou tendo, na verdade, de estar correndo é agora, né, com a Rosa. Que já foi, assim, um grande privilégio. Né? Logo na nossa estreia, ter estreado logo em Teresópolis, foi uma coisa que, na verdade, é como se o peito o coração batesse cada vez mais forte e é onde você quer estar pisando. Então, a experiência que eu tenho com a companhia, nesse trabalho, é uma experiência que eu, na verdade, quero levar para a vida toda e cada vez mais que eu tiver oportunidades. É o primeiro trabalho que eu participo atuando com o povo do Cafundó. A gente já estava namorando há muito tempo, a gente vinha falando, a gente precisa trabalhar junto, mas nunca aconteceu. Aí veio esse convite, logo depois a Simone me convidou para dirigir o espetáculo da Ciranda dos Pássaros e foi muito legal, fiquei muito feliz de poder trabalhar com pessoas que eu nunca tinha trabalhado, como a Cristiane, o Fábio, a Simone. São pessoas muito talentosas, pessoas que eu já admirava muito, mas que eu não tinha tido a oportunidade de trabalhar com eles. E também nesse trabalho eu conheci o Pedro. O Pedro era uma pessoa que eu ainda não conhecia. Ter o peito aberto e ter olhos para ver que a vida é bela e pode a sorte lhe sorrir. Basta ter o peito aberto e ter olhos para ver. O mundo gira, gira, a vida roda, roda. A Rosa é uma menina, né? Ela vem de uma cidade à procura de a tal da roda, né? Que é para poder girar a cidade, girar as pessoas, porque todo mundo acaba virando estátua por causa de reclamação, por causa de mau humor. Aí ela quer salvar a cidade, salvar o povo todo. E ela tem um coração muito grande. Aí nessa viagem que ela faz durante um tempo, ela conhece vários personagens, né, que ajudam até ela descobrir, que eu não posso falar o que é, né, a tal da roda que vai voltar da vida à cidade. Né? É um espetáculo muito bonito porque nos passa assim, que a gente tem que ter muita confiança, porque hoje em dia tudo é muito complicado, a gente reclama muito, né? A gente reclama muito das coisas e às vezes a gente não para pensar. Por que isso acontece? Mas fala assim, peraí, acontece por causa disso ou aquilo, ou porque eu reclamo demais. Aí você começa a pensar o que eu posso mudar, porque quando você reclama, realmente tudo paralisa. Eu lendo o texto, depois que eu falei, gente, é verdade, você reclama, tudo para, tudo na tua volta para, tudo não funciona. Aí faz você pensar, né? Faz você refletir no que você faz da sua vida, do que você faz para os outros, do que você faz de si mesmo. É um espetáculo muito gostoso de fazer e muito divertido também, né? As músicas são do Lu de Oliveira, né? É um espetáculo, tem a Si, o Lu, o Pedro e a Vânia. É um espetáculo muito gostoso, porque só tem amigos. É muito bom fazer o que a gente gosta. Eu tenho muito orgulho de falar, eu sou atriz, porque a gente lutou muito, a gente luta muito para conseguir, para a gente chegar lá. Né? Não é tão fácil como as pessoas acham, que vida de ator é tudo glorioso. Não é, não. É muito sofrido. Mas quando a gente pisa aqui, é uma energia, eu não sei explicar, né? É como se a gente recebesse luz. É isso que eu posso dizer, o teatro para mim é luz, é o ar que eu respiro, é minha vida. Vem cá menina, vem dançar ciranda, entra na roda, vem se divertir. Quem dança se liberta, sonha e anda, traz na mão a roda que rege o porvir. Os personagens são diversos, né? Porque nós fazemos a parte de passar essa história por onde a Rosa passa, então nós completamos a passagem dela, né? Gosto assim de todos. É punk, porque é uma corrida, é uma loucura, mas é um trabalho gostoso de fazer, porque essa mudança dentro da gente, né? Como bem falou a Cris, essa coisa da família, essa coisa do nosso encontro, o teatro para mim é assim, é o alimento da alma mesmo, é tudo na minha vida e assim é o que há de mais importante.
Então, quando a gente tem essa oportunidade de trocar rápido, você tem que pensar rápido, você tem que mudar rápido, dá um medinho aqui dentro, mas sai tudo assim, quando tudo flui, fica bem bacana. E esses são os personagens que eu faço na Rosa. Olhos para ver que a vida é bela e pode a sorte lhe sorrir. Basta ter o peito aberto e ter olhos para ver. Meu personagem é o Caixeiro Viajante, primeiro, e o segundo eu faço o Coração da Rosa. Na verdade eu até brinquei, né? Que ela falou assim, que ela tem um coração enorme, eu já me senti um pouquinho maior agora. E eu faço o Coração da Rosa no espetáculo com algumas trocas durante as cirandas. Esse espetáculo tem uma dinâmica coringa, né? E eu, por exemplo, faço vários personagens. Além de ser o músico do espetáculo, né? Em determinados momentos eu faço trem, faço Altas Rodas, que são um grupo de milionários, faço o juiz do julgamento final e ainda tem mais um personagem, o trem, enfim, faço alguns personagens, assim. São pequenos personagens o cirandeiro, né, a gente vem, tudo que gira, né, na verdade, né, a temática da peça gira em torno de tudo que gira a vida. Boi bonito, vem dançar nesse quintal. Roda na roda que gira a lua, a vida, o girassol. Boi. É como uma vida, como um bebê, né, que aprende a amamentar, a engatinhar e depois dar seus primeiros passos. Eu acho que foi assim, ir aprendendo um com o outro, né, e você acaba... E o público, né, você vê um reconhecimento do público. Em 2015, eu ganhei o prêmio de melhor ator da cidade, do Prêmio Maestro Guerra Peixe. Aquilo para mim foi um carinho muito grande e eu lembrei de todas as pessoas que abriram a porta para mim. Na verdade, eu quis agradecer todas aquelas pessoas que estenderam a mão, né? Porque nós temos dificuldade, nós não somos famosos, temos uma estrada longa a percorrer, né? Quem faz teatro sabe, fazer arte não é fácil no nosso país, não tem muito reconhecimento, mas eu creio que as coisas vem crescendo e a gente vê resultado, ainda mais do público infantil também, e na área de comédia onde eu trabalho também tem crescido bastante. Emocionante e muito feliz, porque a gente particularmente ama esse espetáculo, né? A gente tem uma paixão muito grande de fazer esse espetáculo. Então, quando a gente foi indicado, a gente achou que era o caminho certo, que a gente escolheu um texto bonito, que a gente jogou sempre tudo muito na simplicidade, né? A gente quis dar destaque à mensagem que o texto trazia. E então a gente entendeu que isso foi feito da maneira que a gente queria. E aí ficamos orgulhosíssimos de ter sido indicados e felicíssimos de estar lá no dia junto com as pessoas que fizeram um bom trabalho em 2016. Para mim, assim, foi já falando desse trabalho que a gente foi indicado e tal, para mim sempre é um desafio que eu tenho uma tendência muito forte para comédia, né? Então, assim, eu tenho um pezinho lá para comediante, né? Mas como eu fiz o personagem João de Barro, que é um personagem mais sério, uma pessoa mais de idade também, uma pessoa mais dura, né? Por mais que ele seja até um pouco simpático em alguns momentos, né? Defendendo o personagem, mas assim, para mim sempre é um desafio fazer personagens mais intensos, né? Porque eu tenho uma tendência muito clownesca, muito comediante, né?
Então, assim, para mim foi um desafio muito grande. Eu acho que o trabalho do ator é esse também, é a gente fazer sempre desafios, né, para poder sempre crescer pro lado profissional, né. Mas para mim foi um prazer esse trabalho, espero que a gente cresça cada vez mais, né. A gente só está começando, né, o Cenando dos Pássaros só está começando e espero que a gente cresça bastante aí nessa estrada aí de teatro, né, com ele. É feio, né? É estranho. Mas é mais feio que estranho. Não é estranho, que canta tão bonito. Escuta. Escutou? Opa, peguei mais um. Pra gente é incrível, assim, porque é um reconhecimento do trabalho, né? Só de ser indicado, a gente sabe que de alguma maneira a gente passou ali pela comissão e agradou. Então, assim, é o reconhecimento de um trabalho que a gente faz de resistência mesmo dentro da cidade, né? Porque a gente sabe que trabalhar com teatro é ser o tempo todo ali perseverante, com muito amor, porque a gente sabe que o dinheiro é pouco, às vezes não tem dinheiro, né? Então, é tirar água de pedra. E aí, quando vem uma indicação reconhecendo o trabalho, é gratificante. Principalmente quando você está dentro da companhia e você está dividindo isso com um colega, você está dividindo da mesma forma o trabalho. É a emoção como se você tivesse, porque na verdade, mesmo que você não faça parte daquele espetáculo que foi indicado, você está junto com o grupo, a união, compartilhar aquele momento, faz com que você na verdade acredite cada vez mais nesse trabalho, você acredite cada vez mais no seu colega, você na verdade, você divide a mesma emoção com quem está lá dividindo com relação àquele prêmio. Para mim não foi um outro trabalho porque eu faço parte do outro elenco como diretor do espetáculo. Mas olhando do ponto de vista de quem está dentro desse elenco, nós somos uma coisa só, somos um grupo, né? O grupo foi indicado para o prêmio. Então, isso é a recompensa por um trabalho, porque o trabalho é duro, o trabalho é muito duro, né? Às vezes as pessoas têm a impressão de que fazer arte é uma coisa muito glamurosa. Mas não é trabalho árduo, é trabalho pesado. E depois o resto é só consequência disso. Agora, nessas eras tecnológicas de rede social, a gente trabalha muito mais essa parte de internet mesmo, né? Porque eu acho que é o que dá mais acesso, é o que o público vê mais, né? A gente lota a rede social de amigos e a partir daí cria-se as páginas da companhia, a gente tem um blog, então é mais em função de internet. Mas também acontece em parceria com os jornais da cidade, né, com os programas de TV também da cidade, né, é bem isso, assim, né? A gente tenta fazer o máximo possível de divulgação, porque a gente sabe que não é fácil, né, atrair público. Então, acontece mesmo em massa, por rede social e também a gente faz jornal, TV. Quando você trabalha com amigos, eu acho que tudo começa a fluir, né? Assim, eu acho que a pior coisa que tem na vida, já trabalhei com pessoas assim, é você trabalhar com pessoas que você não tem afinidade. Já trabalhei, se eu tiver que trabalhar, eu trabalho, mas parece que o trabalho não anda, sabe? Emperra, né? Para a roda, tudo para de girar, a roda não gira mais. É muito gostoso porque é claro que a gente tem que ter a responsabilidade, porque a gente quando trabalha com amigo acaba, não que vira uma bagunça, mas acaba, é uma família. É igual você ter em casa com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu filho. É uma família, a gente ri, a gente chora, a gente briga, um implica com o outro. A gente chora junto, a gente ri junto, mas na hora da dificuldade todo mundo dá a mão e está todo mundo ali junto e vambora e vamos que a gente vai vencer. É muito bom. Alegria. Eu também acho, era exatamente isso que eu ia responder. Alegria porque a gente faz com essa companhia, eu trabalho em outras companhias também. Garra. Mas assim, é a garra, é a cumplicidade, força de vontade. A força de vontade e a união. É a união. Aqui, por exemplo, esses anos todos que eu passei com todo mundo, eu posso falar poucas vezes que alguém já brigou com o outro.
que briga mesmo, Claro. né? Discute, é normal. Poucas vezes que um brigou com o outro. Eu acho que é união. E é esse amor que todo mundo tem com o outro, esse carinho e respeito Eu acho que um tem com o outro. o respeito e a garra e a alegria. Mas a primeira coisa que me veio na cabeça foi a alegria. A alegria. Nós a somos gente aquele faz, povo lá do Cafundó, esse é o máximo. Sentir o coração bater forte mesmo, ter aquela emoção. A emoção, na verdade, de você poder estar pisando no palco e estar levando a emoção, o riso, as palmas, toda a emoção, na verdade, que o público, na verdade, está te assistindo e ele sentir aquilo no teu personagem quando você está pisando aqui. Isso não tem sensação melhor do que você estar transparecendo isso, transportando isso para quem está te assistindo. Para mim é mais fácil de dizer qual é a sensação de estar fora do palco, entendeu? Porque realmente, desde que me entendo como gente, o palco fez parte da minha vida, né? Eu sou filho de músico, vivi no meio dessa coisa, dessa coisa da arte o tempo todo, da criação, da criatividade, né? Eu componho desde que eu me entendo como gente, entendeu? Sem antes mesmo nem sabia que eu era compositor, mas já compunha, entendeu? Então, para mim é mais fácil dizer como estar fora do palco, porque eu poderia dizer que é minha vida. As nossas idas no Rio foi a primeira vez que eu fui para o Rio ficar em cartaz. A gente ficou 3 meses, né, com casa lotada mesmo, de quinta a domingo a gente ficava no teatro, lá no Posto 6. Da gente assim, caraca, a gente chegar à lotação esgotada, ter aquela plaquinha de você, meu Deus do céu, não tinha ninguém famoso, não tem ninguém famoso na companhia. Então isso pra gente é muito gostoso. O Cafundó pra mim, claro que é igual uma família. Tem dia que porcaria, tem dia, meu Deus, eu quero ir pra lá. Assim, é uma família, faz parte assim de mim. Já me deu várias alegrias ter ficado no Rio. A gente ficou tanto Interferência como Tá Tudo Acabado, a gente ficou lá em temporada no Rio, como os outros espetáculos. É muito bom. A gente fez a gente rir muito, fez a gente chorar junto, né, com as dificuldades, que também não é fácil você ficar lá no Rio como a gente ficou, né? Também a gente foi com a cara e a coragem, né? Mas fez a gente crescer. Assim, eu acho assim, eu como atriz, eu posso falar que eu cresci, sabe? Eu cresci. Porque você vê o tempo passar, eu vejo quando eu comecei lá e como eu estou agora, quanta coisa me fez crescer, quanto presente que eu ganhei, quantas pessoas passaram na minha vida que só foi para acrescentar. E para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, eu, Cristiane, como pessoa e eu, Cristiane, como atriz. Acho que teve assim, 2 momentos assim, bem legais, foi as 2 indicações do povo do Cafundó para o Prêmio Mestre Guerra Peixe. Sim, claro. Né? Que independente de você estar no elenco ou não, a gente torce junto, é família, né? De casa. Tá todo mundo junto, senta todo mundo junto com aquela expectativa. Acho assim que foram 2 momentos bem bacanas. E tem essa coisa aqui dentro, não tem aquela coisa de um ser melhor que o outro. Não, de ser não melhor, tem. Não existe. Não tem aqui todo mundo, se um ganhou, o outro está feliz. O outro está feliz, exatamente. E eu acho que, claro, sempre as plateias marcam a gente, sempre. Tem muita história para contar, né? Dá para fazer um grande novelo. A companhia, para mim, ela representa tudo, né? Ela é um sonho realizado, o sonho de ser atriz, o sonho de estar no palco, o sonho de estar vivendo a arte, vivendo de arte. Que eu hoje não me vejo viver de uma outra maneira, eu não me vejo fazendo mais nada que não seja voltado para a arte. E especificamente o teatro, que foi a arte que eu escolhi, a arte que eu abracei. Então, o povo do Cafundó, enquanto sentimento, ele é a razão. Eu acordo todos os dias pensando o que eu vou fazer, que história eu vou contar, que personagem eu vou viver. E também representa agora, depois de muitos anos de estrada, representa o meu sustento, né? Eu vivo disso aqui, eu vivo da minha arte, eu vivo do que eu produzo. Eu me alimento e alimento a minha alma com isso aqui. Então, para mim, é vida longa. Enquanto eu puder levar o Cafundó por aí, ele vai comigo. Quem é artista no meio, como você, como jornalista, você deve acordar e você deve pensar assim, poxa, que bom que eu faço aquilo que eu gosto. Né? Você levantar, respirar e falar assim, caramba, eu faço aquilo que eu almejei fazer.
Então, assim, eu levantar, olhar para o meu trabalho, tudo que eu já fiz, registrado ou não, né? Você vê que as coisas vêm crescendo cada vez mais e você não ter dúvida daquilo que você faz, não tem nada do que reclamar ou dificuldade. Dificuldade todas as áreas de trabalho têm, né? Problemas culturais ou não, cada lugar tem o seu, a gente se reinventa, o artista sempre se reinventa. Eu não tenho dúvida do que eu sou um artista e eu tenho o prazer, aquilo que Simone disse, de falar assim, eu sou artista, sabe? Essa é a minha profissão, né? E ser feliz com ela, né? Sabe o que é? É que eu tô procurando a manhã que ela vai me ensinar a girar a roda de volta lá pro meu povo de Vila Aurora. Roda? Mas de roda eu entendo. A primeira roda que o homem puxou foi o carro de boi e continua sempre assim no mundo da roça. Ah, tá querendo dizer que essa roda aí da carroça é que gira o mundo? O mundo da roça, sim. Ah, seu Braque, tu podia me emprestar um cadinho a roda da carroça, que é pra ver se eu giro a vida de volta lá pro meu povo de Vila Aurora. Emprestar a roda da carroça? Ah, é? Menina, olha o teu tamanho e olha o meu. Tu não dá conta disso, não. É melhor procurar uma roda do teu tamanho. E me dê licença, porque daqui até a vila de Aracataca tem chão. E pressa é coisa que não sou capaz. Se pressa a menina tem, vá na roda do trem. Ele leva carga e gente também, rumo à cidade, até mesmo além. Boa tarde, passar bem.